E aí, meus amigos, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Dia difícil hoje, hein? Dia difícil. A Elinha tá com problema nos dois joelhos, nos dois. Porque ela tava com problema em um, aí força a outra patinha, tá com problema nos dois. Vou ter que fazer ressonância nela. Ressonância e radiografia para ver se teve ruptura de ligamento. Se teve ruptura de ligamento, vai ter que operar. Existe o risco de ela ter rompido o ligamento dos dois, das duas patinhas de trás. Então hoje foi um dia difícil. E ainda para piorar, a minha médica pegou os exames lá, disse que está preocupada com os meus exames, pediu para marcar um outro médico. Então, uma quinta-feira de notícias médicas nada boas. Mas vamos em frente. Isso aí não há de ser nada. Não fico preocupado, não. Só fico. Que enche o saco, né? Esse tipo de notícia que não é que estraga o dia da gente, mas. Podia ser melhor, né? A médica podia me ligar e falar, não deu nada, o exame fica tranquilo, né? Ligou preocupada. Aí a Elinha podia ser, não é nada, isso aí dá uma dipirona para ela que passa. Não, tem que fazer exame. Então agora vai ser... Mas vamos lá, gente, vamos lá. Eu sempre esqueço de falar para vocês que a gente está no Spotify. Então, se você quiser, essa correria do dia a dia aí, que eu sei que todo mundo, independente do lugar onde mora, né? Correria do dia a dia, se não deu tempo de você assistir aqui no Spotify, você vê. Todos os dias eu posto aqui às 8 e às 9 já tá no Spotify. Barulho Vídeo você encontra lá, tá? Os presentes estão aqui, só que eles estão dobradinhos ali, que a menina veio aqui arrumar hoje, então eu não vou mostrar. Mas é a camisa de treino, a jaqueta e o bonezinho. Aliás, amanhã tem o lançamento de uma camisa nova do São Paulo, viu? Amanhã eu devo estar com ela, que vai ter lá na Sal Store. Então amanhã... acho que amanhã, dia 9, né? Então, amanhã eu devo estar com essa camisa. É um lançamento de uma camisa nova de... Amanhã eu explico melhor, que eu também não sei detalhes. Tá bom? Ó, vai começar... Já começou, não. Faltam 10 minutos para começar o jogo do Tajeres e do Libertad. Eu tô gravando agora, são 18h47. O jogo começa às 19h. Então, se o Tajeres ganhar do Libertad, o São Paulo já está classificado. Então, vamos torcer. Amanhã eu passo as informações para você, tá? Outra dica que eu quero dar para vocês também é o seguinte. Se você ainda não achou o presente para o Dia das Mães, a Golcase tem a dica para você e os produtos para você presentear sua mãe. Olha só que linha legal de produtos para as mães. Você que... Aquela coisa, né, gente, que eu falei para vocês. Tudo que eu queria era poder dar um presente para minha mãe, mas infelizmente eu não posso. Então, quem vai ser a sortuda da vez vai ser a Érica. Que, né? Porque você sempre tem uma mulher especial aí que é mãe na sua vida, sua avó. Eu nunca tive vó também, queria tanto ter tido vó, nunca tive vó e não tenho mais minha mãe aqui. Então, se você puder presentear sua mãe, alguém que você, uma mãe que você gosta, né? Sua esposa, sua irmã que tem filhos. Então, presentei com presente com carinho. A gente sabe que o menos importante, mas o mais importante é a presença, o carinho. Mas é legal também você dar um presente. A minha mãe, eu vou falar pra você. A minha mãe falava assim, não, sua presença é boa, eu gosto do Dembélé, mas eu quero presente. Aí eu tinha que comprar presente pra veinha. Tá, dica pra você aí você pode usar o cupom GOLBAROLO que você tem o desconto, entrega na sua casa uns produtos super bacanas, você vai dar um produto bacana pra sua mãe e não perca a chance de dar um presente pra sua mãe, vocês não sabem a vontade. E aí, sabe o que acontece? Nesses dias mais tristes assim, dá uma saudade da minha mãe, velho, porque... A gente conversava pra caramba. Então é o refúgio, né, que você tem no momento. Eu tenho a Érica hoje, que não é minha mãe, mas é a minha companheira. Mas eu sinto falta, assim, sabe, de ligar pra mãe e falar, mãe, tô me sentindo meio assim, aconteceu isso hoje. Então, se você quiser, não perca a oportunidade. Domingão tá chegando aí. No vídeo de ontem, amigos, fizemos o comentários e falamos do fiscal de torcedor, né, que eu, infelizmente, ainda tem muito. E o pessoal concordou comigo, cada um torce do jeito que quer, não tem encher o saco do torcedor. Eu acho que o torcedor, sabe que eu falo isso pra vocês, que é o seguinte, a gente já conversou aqui, né? Pra mim o torcedor, que é a alma do futebol, a alma do futebol é o torcedor. Sem o torcedor não existia nada disso. Se fosse um esporte que não tivesse torcida, ia ser que nem esses esportes que a gente nunca ouviu falar. Então só é tão grande o futebol por causa da torcida. E a torcida a gente sabe, já descansamos de discutir aqui, é o menos lembrado. O torcedor é o menos lembrado. Por time, por jogador, por federação, por confederação, por televisão, por imprensa. Ninguém tá nem aí pro torcedor. Então eu acho que você vai querer domesticar o torcedor, vai querer que o torcedor torça do jeito que você quer. Não, desculpa. Eu respeito o jeito de cada um torcer, de cada um o que apoia, quem torce, do jeito que torce. Então a gente falou sobre isso no assunto de ontem e falamos sobre união, né? Se a união, e vocês concordaram comigo que a união faz o time, o ambiente mais legal, pode fazer com que o São Paulo chegue mais longe na Libertadores. Aliás, eu não sei se acontece com você, mas eu não sei se acontece com você não.
Eu acho, não sei se acontece no geral, porque aqui é só um recorte da torcida do São Paulo, né? A gente não vou ter a pretensão de falar que aqui a torcida do São Paulo... Não, é um recorte. E eu tô sentindo a torcida do São Paulo bastante otimista em relação à Libertadores. Não sei se é por causa das 3 vitórias fora de casa, não sei se é por causa do baixo nível do futebol brasileiro, sul-americano. A gente teve o Vasco tomou de 4 ontem de um time, como é que chama? Porto Cabelo lá. Então a gente... tem muita gente otimista. Eu acredito sempre em tudo. A gente se frustra, né? Porque a mãe da frustração é a expectativa, mas eu senti um certo otimismo. E é bom, vamos ser otimistas mesmo. Pô, não tem, ser pessimista, você não ganha nada sendo pessimista. Sendo otimista também não. Mas por que, em vez de ser pessimista, ser otimista? Vamos ser otimistas. O Sub-20 segue oscilando no Campeonato Brasileiro. Perdeu por 2-0 ontem para o Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Mas mesmo assim ainda está no G8, que é o que importa, né? Tem 12 pontos. O próximo jogo é contra o Flamengo em Cotia, no dia 15, às 6 da tarde, tá? O Ferreirão, meus amigos, o Lucas Ferreira, tem 3 clubes interessados nele. Lembra que nós falamos do Cruzeiro, que o Cruzeiro estava interessado nele? Agora apareceu o Bahia, só que leia-se Grupo City, que tem dinheiro, e o Bragantino, leia também o Red Bull Bragantino. Então são 2 clubes que têm dinheiro. O que acontece? O Lucas Ferreira ganha 20 mil reais por mês. Com esse salário, a multa dele é muito baixa. A multa para o mercado interno é de 40 milhões de reais. Esses clubes têm condição de pagar. O contrato dele está acabando, o São Paulo está negociando com ele a renovação de contrato. Só que o que acontece? Não é só o salário, porque ele tem que ter, deve ter, né? O São Paulo apresentou uma proposta do aumento substancial de salário, mas não é só isso. Tem que ver prolongamento do contrato, tem que ver valor de luvas, tem que ser acertado, premiação e ainda um projeto de carreira para o menino. O São Paulo está otimista em relação à renovação de contrato com o Lucas Ferreira. Agora, só falta o São Paulo perder esse jogador porque vacilou e não renovou o contrato dele antes. Só falta isso acontecer. Eu quero acreditar que eles são incompetentes, mas não tanto assim, né? Porque seria muita incompetência depois de perder tantos jogadores de graça. Eu acredito na renovação. Aliás, só para você saber, o São Paulo é dono de 80% só dos direitos do Lucas, os 20% são do Boa Vista do Rio de Janeiro. Agora, uma informação para você. Você sabia que do elenco atual do São Paulo que está jogando, o São Paulo tem 100% dos direitos de 3 jogadores somente? 3 jogadores. Luiz Gustavo, Rafael e Alisson. O resto é tudo dividido, com um, com outro, com clube, com empresário, com não sei o quê. Ainda tem 100% dos direitos de mais 3 jogadores que não estão jogando. Galopo, que está emprestado para o River Plate. Aliás, eu nem comentei com vocês no jogo que eu vi, o Galopo não pegou na bola e foi substituído porque se machucou. Ou seja, continua o mesmo padrão Galopo. Além do Galopo, Lisieiro, o São Paulo tá, olha o jogador que o São Paulo tem 100% dos direitos. E o volante Hugo, lembra que o Hugo se rompeu o ligamento na final da Copinha? Então são só desses jogadores que o São Paulo tem 100% do direito. Agora, hoje, para mim, pelo menos, não foi só um dia de notícia ruim. Primeiro porque o Diniz foi contratado pelo Vasco. Então, aquele fantasma que pairava no Morumbi com essa diretoria louca para contratar o Diniz, então, por enquanto, graças a Deus, não vai acontecer. O Diniz foi contratado pelo Vasco da Gama. Mas a boa notícia é que o Oscar treinou hoje, o treino completo. Ele já havia treinado no domingo, mas o parcial, só parte do treino. Hoje teve a representação dos jogadores, ele treinou o tempo todo. Tanto que ele nem foi para o Peru, ele nem viajou para continuar dando sequência no tratamento. Olha, para acelerar a recuperação dele, né? Ele não joga desde o final de março, nós estamos no meio de maio, e está na fase final da recuperação de uma lesão na coxa esquerda. O que acontece? A gente não tinha, o São Paulo não tinha nenhum otimismo em relação ao Oscar na presença do jogo contra o Palmeiras. Agora já tem. Porque ele treinou bem, ele está treinando bem. Eu, sinceramente, não acredito que ele vai jogar contra o Palmeiras, mas pode ficar no banco de reservas. O São Paulo treina amanhã ainda, então ele pode, né? Porque o que acontece? Tem que ter ritmo de treinos, tem que ter uma sequência de treinos também. Eu não arriscaria, sei lá, você arriscaria? Eu não confio naquele departamento médico. Eu não confio, desculpa. Eu não confio. Então eu não colocaria um cara que está voltando de uma lesão muscular com 2 treinos para jogar contra o Palmeiras. Mas mesmo que ele não jogue contra o Palmeiras, ele já está quase pronto para voltar, né? Porque é o maior salário do time, a estrela do time, o cara diferente do time está sem jogar desde março. Então o meu medo é você coloca o cara no banco. Aí
tá perdendo no primeiro tempo, o Zubeldia põe ele e se machuca de novo. Não vamos esquecer que é gramado sintético, né? Que já aleijou um monte de jogador de São Paulo. Então, mas a boa notícia é essa, ele tá voltando, já tá mais perto de voltar. Eu não tinha nenhuma expectativa, né? Mas agora tem expectativa dele voltar. E falando um pouco do nosso rival de domingo, o Palmeiras, que também é rival na Libertadores, venceu mais uma fora de casa ontem, continua com 100% de aproveitamento. E o Palmeiras atingiu uma marca histórica, chegou pelo 9º ano seguido nas oitavas de final. Se classificou, porque tem mais 2 jogos ainda, se classificou e deve ser o primeiro na classificação geral. E aí decide tudo em casa, né? O Palmeiras foi o primeiro na classificação geral 5 anos dos últimos 7. Chegou e nem todas vezes foi campeão. Isso não garante nada, né? Mas só para passar essa informação para você do nosso rival. Mas a gente fala mais do Palmeiras amanhã e no vídeo de sábado, tá bom? Pessoal, somos patrocinados pela KTO. Já vou falar já do Voo da Alegria, que eu não sei se você ficou sabendo, a gente acabou nem falando ontem. Somos patrocinados pela KTO. Hoje teve Europa League. Vocês viram o Antony? Ontem ele meteu um gol de falta, hoje o Betis se classificou. Você, se quiser se divertir, eu gosto sempre de me divertir com futebol internacional. Se bem que hoje é um dia bom para secar o Tadieres, né? Para secar o Tadieres, não secar o Libertar. Mas aí você fica à vontade para se divertir do jeito que você quiser. Lembrando, para maiores de 18 anos e gente com responsabilidade. É só isso, não tem problema nenhum. Tá aqui no primeiro comentário fixado, o cadastro você faz e se diverte sempre com a KTO, aonde a diversão acontece, tá bom? Ontem nas redes sociais surgiu, eu só fui ver isso de noite, eu confesso para vocês que eu só fui ver de noite, que o São Paulo levou conselheiros para passear no Peru para assistir o jogo do São Paulo. Tinha muita gente reclamando, né? O Voo da Alegria, né? Porque o São Paulo tem um avião lá e vai aquele oba-oba, aquela festa toda. Repercutiu muito mal essa informação que o São Paulo teria levado conselheiros para viajar para o Peru. Aliás, como aconteceu com eles foram ver o Pateta no começo do ano, que tinha 80 pessoas na delegação do São Paulo, né? Não foi pago, não foi o São Paulo que bancou aquela viagem dos 80, foi o organizador do torneio lá, mas 80 aí foram lá comprar nos outlet, lembra que o Belmonte falou que ele voltou com a sacola cheia de presente pra neta, aí foram lá ver NBA, foram lá nos parques, treinar que é bom nada. E só que aí, como pegou muito mal, a diretoria do São Paulo se pronunciou hoje dizendo que os conselheiros que foram pagaram do próprio bolso a viagem, só aproveitaram a logística da viagem e foram junto com a delegação. Vou ser sincero com vocês, eu não tenho nenhum motivo aqui para mentir. Eu acredito na diretoria do São Paulo, eu acredito. Porque se os caras são picaretas ao ponto de mentir nisso, que levaram conselheiros e estão mentindo descaradamente pro torcedor, aí não dá pra... Aí esquece, né? Aí fecha as portas de vez. Eu acredito que os caras pagaram mesmo a viagem dele. Porque aí, já pensou o absurdo você levar conselheiro pra passear? Porque tem um custo, né? Tem um custo, não é de graça. Tem hotel, tem um custo. Então é a mesma coisa que você levar torcedor pra assistir. Já pensou? O São Paulo pagando para torcedor assistir jogo fora do país? Ah, não. Seria muita picaretagem, muita canalice fazer isso, né? Para torcedor profissional, o cara que ganha para ir lá torcer, São Paulo, São Paulo. Não, eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito. Para mim seria um absurdo tão grande que nem a diretoria do São Paulo, com toda a sua incompetência, seria capaz de fazer. Então, a diretoria do São Paulo desmentiu, disse que não teve Voo da Alegria coisa nenhuma, que os caras pagaram do próprio bolso, heróis, hein? Heróis pagaram do próprio bolso, parabéns. Então, agora, se você acredita ou não, é uma questão que você comenta aí. Eu acredito, porque seria muita... Aí fecha as portas, né? Aí também, depois de tudo que aconteceu no começo do ano, aí fecha as portas, né? Levar conselheiro para passear, para agradar conselheiro, para depois aprovar projeto lá na frente do Casares, né? Mas aí é só a minha opinião. Tomara, quero muito que você comente, tomara que você tenha uma opinião também, comenta por aqui. Deixe seu like, se inscreva, a gente se encontra amanhã, tá? Às 8. E gente, só 9. Se eu não conseguir, se amanhã não tiver vídeo, não se preocupe, é que eu tô correndo atrás das coisas aí, dos exames. Porque aí agora você vai para a Unimed, aí a Unimed manda não sei o quê, aí não aprova, aí você tem que ir lá na sede, aí negocia, aí não sei o quê. Então, se eu ficar nesse desenrolo aí, talvez não tenha vídeo, mas eu também estou correndo atrás da ressonância da Elinha, da radiografia. Então não se preocupe se não tiver, mas amanhã vem, de qualquer jeito, mesmo que seja no horário diferente, mas eu vou tentar postar às 8, mas pra gente trocar uma ideia aqui, bater um papo, porque domingo tem clássico, tá bom? Meus amigos, obrigado, fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. E agora vamos torcer pro Tadieres vencer o Libertar. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau.